Tem uma planta em vaso grande, Haroldo. Como manter, tendo em vista que ela já está ficando amarela e não está desenvolvendo como antes? Essa pergunta é muito comum e foi feita por um dos nossos seguidores no canal. Fiz questão de trazer aqui que eu tenho certeza que vou estar ajudando várias pessoas que estão nessa situação. Meu nome é Haroldo Sampaio, sou professor, engenheiro agrônomo e trabalhamos com consultoria presencial ou online, seja aqui em Belo Horizonte, online em outras cidades e municípios aí, em vários locais do Brasil. Até tive a oportunidade de fazer até para pessoas, para brasileiros que estão no Uruguai e que está em Portugal também, auxiliando ali no manejo, tendo em vista que a informação, principalmente segundo essa pessoa em Portugal, era meio chata de conseguir. E ela precisava de informações melhores. Com isso, nós demos a consultoria no qual ela teve sucesso lá com as plantas no jardim dela lá, utilizando, logicamente, plantas que existiam na região e adaptadas àquela situação. Então vamos lá. Tendo em vista disso, o que nós vamos falar? Então eu tenho uma planta, hoje está muito comum, principalmente frutíferas em vaso. Muitas pessoas, estão plantando jabuticabeiras, plantando romã, plantando acerola, chega até a plantar abacate e manga em vasos, para cultivar em casas, em varandas. E o primeiro fator, lógico, tem que ter sol pleno. Frutíferas não consegue ter com meia sombra, só próximo da janela que não pega sol. Isso não é possível você ter, porque não vai conseguir produzir frutos. Então, para ter flores e frutos, você vai ter que ter a presença de sol. E isso tem muita gente que tem essa situação em coberturas. Então, você consegue embelezar e tornar aquele ambiente agradável para você comer um fruto e para até atrair pássaros para aquela sua área de cobertura ali. Então isso vale a pena e tem muita gente trabalhando e fazendo desta forma. Mas tem alguns parâmetros que a gente tem que avaliar. O que é o primeiro? Primeira coisa, ideal é fazer um vaso deste com substrato. Substrato, tá, gente? Por incrível que pareça, é diferente de terra. Não é a mesma coisa. Então muitas vezes a pessoa na flora dá o mesmo nome. Tem uma terra ali e fala assim, eu vou fazer um substrato para você. Então terra com areia, com casca de pinos, com o que for, não é substrato. Então primeira coisa, substrato tem que ser isento de terra, é zero de terra. Então substrato é um meio físico inerte, sem micro-organismos ou ervas daninhas, no qual não compacta com facilidade. Então a outro fator dele, ele tem que ser estável. Então não modifica a médio e curto prazo, ele modifica a longo prazo, no qual as raízes conseguem desenvolver ali nele perfeitamente. E vocês veem que a maioria dos substratos que são comercializados, primeiro, tem um custo maior do que quando você tem terra misturada com esterco, com areia. Eu poderia fazer meu vaso com terra, com esterco, com areia? Poderia. Não é um vaso profissional, mas ele daria. Com o tempo você vai ter mais amolação, vai ter mais praga, mais compactação, menor quantidade de nutrientes disponível ali para aquela planta, menor volume de raiz, porque aquilo com o tempo vai compactando. A terra argilosa vai virando um tijolinho e se for um vaso grande vai virando um tijolão. Aí a água tem dificuldade, desce só em alguns canais e as raízes vão começando a ocupar a beirada do vaso, independente se aquele vaso é de cerâmica, é de plástico, é de polietileno, é de fibra, independe disso, ou é de cimento, independe disso. Tá? Então ele vai começar lá porque o material vai compactando e não permite. Então o ideal é que a pessoa trabalhe com substratos comerciais comprados. Então a Terral tem um bom substrato, chama Terral Plantio. Então esse substrato ele é leve, os substratos têm densidade ali em torno de 0,5. Então, o que quer dizer densidade em torno de 0,5? Que 1 litro desse substrato pesa meio quilo. Então, eu tenho volume grande e um peso bem leve daquele material. Então, isso é um fator da maioria dos substratos que você vê no mercado. Então, todos eles têm densidade. Todos 0,4, 0,3, 0,5, se muito 0,6. A terra, só para vocês terem uma noção, a densidade dela
média, claro que varia de uma terra para outra terra, né? Para cada tipo de terra tem uma densidade, mas como média a gente faz a conta de 1,5. Então nós estamos falando, se eu tiver terra aqui num vaso e no outro tiver substrato, esse vaso pesa 1/3 do preço, do peso do que aquele outro substrato ali, do que aquele outro material que tem terra. Porque uma densidade é 1,5, a outra é 0,5. Então é bem leve. E isso faz com que não compacte. Então a primeira coisa eu ia procurar fazer, porque eu vou comprar uma vez só, independente se o vaso cabe 100 litros, se cabe 50 litros, se cabe 200 litros, se é um vaso bem grande, se é uma jardineira, eu iria fazer, porque eu iria comprar uma vez só aquele substrato e teria um material ali que as raízes tivessem capacidade de desenvolver por médio e longo prazo, sem ter o problema de compactação. Então esse é o primeiro fator. Segundo fator, com o tempo as raízes vão desenvolvendo e a planta pode acontecer igual esse nosso seguidor do canal perguntou. Minha planta já está ficando velha e o que está acontecendo? Ela está ficando amarelada e parando de desenvolver. Provavelmente o sistema radicular, quando a pessoa olha no vaso, ocupou todo o espaço do vaso. E isso ocorre. Vamos dar um exemplo bem prático de pessoas que trabalham muito com secção de raiz, que é o que nós vamos abordar agora. Então, em vaso de bonsai, a pessoa trabalha com secção de raiz. Num vaso grande, eu vou ter que trabalhar também com secção de raiz. Porque a partir do momento que minha planta cresce e ocupa todo aquele espaço do vaso, com raiz, ela para de desenvolver, ela para de crescer. Por mais água que eu jogue, por mais adubo que eu coloque naquele material, ela vai conseguir até absorver adubo foliar, mas ela não vai ter muitas raízes novas, que são as raízes responsáveis pela absorção de água e nutrientes, para absorver água e absorver nutrientes. Então ela vai reduzir o crescimento dela. Consequentemente, nessa redução de crescimento dela, ela vai atrofiar, podendo até morrer. Então, há outro fator importante, além do substrato, é que o vaso seja receptivo. O que é vaso receptivo? Que a boca seja aberta. Eu não posso pegar uma boca fechada de um vaso. Se eu tiver uma boca fechada do vaso, eu vou ter que usar essa boca fechada como um cachepô, ali no qual vai ter um vaso descartável ali, no qual eu consiga tirar e colocá-lo para fazer essa secção da raiz. Eu não vou plantar diretamente. Agora, se vai ser diretamente no vaso, esse vaso vai ter que ter a boca de forma receptiva. Para quê? Que eu consiga enfiar uma ferramenta e fazer a secção das raízes. Então eu vou cortar as raízes. Em média, a gente pede para cortar 1/3 das raízes, deixando 2/3 dela. Então eu corto, faço a secção das raízes, cortando ali com uma alavanca bem afiada, levar sempre uma lima junto, porque na hora que a gente tem uma ferramenta em contato com a terra, ela perde o fio de corte muito fácil. E se perder o fio de corte, você tem que bater com muita força. Batendo com muita força, corre risco de ter impacto e quebrar a parede do vaso. Se eu puder e conseguir, inclusive, retirar aquela planta inteira do vaso, colocar do lado de fora, coloco sobre uma lona e vou ali seccionando com um facão, com alavanca, com uma parreta, cortando 1/3. Depois eu volto com aquele material para o vaso, corto inclusive se eu tirei tudo do fundo, quando você não consegue tirar a planta inteira do vaso, e aí eu completo novamente com um novo substrato. O que vai ocorrer? Vai ocorrer, primeiro a planta sentiu, porque eu cortei algumas poucas raízes dela que absorviam água e nutrientes, então ela vai sentir, vai murchar mais, perder algumas folhas, então tem que ter um cuidado maior com irrigação, tem que ter um cuidado também no ambiente que eu vou manter ela para ter mais umidade nas folhas e vou completar aquela parte que eu retirei com substrato, vai cicatrizar as raízes e vai começar a emitir novos pelos absorventes. Depois desse período, que em média vai demorar 30, no máximo 45 dias, minha planta volta a ter o desenvolvimento grande, ela volta a crescer novamente. Volta a aparecer brotos novos, volta a aparecer flor, frutificação. Ela vai conseguir absorver água e nutrientes que eu estou fornecendo para ela naquele espaço limitado. Então,
então você volta a ter a planta em franco desenvolvimento. Então essa é um fator e uma característica muito importante para quem tem plantas em vaso. Siga nosso canal, dê o nosso like aí, para que a gente esteja sempre disponível aí, para que cresça aí em termos de público, tudo. E espero estar ajudando de alguma forma você no seu meio profissional. Manda inscrito no canal que nós estamos dispostos aqui a responder as dúvidas que você tiver. Um abraço e até a próxima.